Pessoal, tudo bem? Ontem eu deixei uma pergunta para saber se as pessoas sabiam a diferença sobre conjugalidade e parentalidade. E eu recebi o feedback de que muitas pessoas não sabem o que é. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouco essa diferença da conjugalidade e da parentalidade. E também coloquei lá no site, no meu site, um texto, um artigo, explicando com uma explicação um pouco mais formal. Mas eu vou explicar aqui para vocês na prática como é que funciona e qual é a diferença entre conjugalidade e parentalidade, que a gente vê muito no direito de família e há confusão principalmente quando o casal entra em divórcio, né? Começa o processo de divórcio. Então, o que acontece? O que é a conjugalidade? A conjugalidade é quando o casal se encontra, né? Então, há a união desse casal. Então, por exemplo, a gente tem aqui a mulher, né? Fica mais fácil para a gente representar aqui. Temos a mulher e temos o homem. Eu vou representar um homem e uma mulher, mas isso vale também para casais homoafetivos, tá? A mesma aplicação do conceito vale também para esses casais. Então, temos aqui um homem e uma mulher. Eles se encontram, né? Eles se apaixonam e eles começam a namorar. Eles noivam e casam. Moram juntos, união estável, vão morar juntos, enfim. Esse relacionamento entre esses dois a gente chama de conjugalidade. Então, eles têm o amor entre eles, né? Temos aqui o amor, representando o amor entre a mulher e o homem. Então, eles estão aqui porque tem um amor. E o que acontece? Esse casal tem sua vida social, tem suas relações, tem suas questões. Essa relação entre esse homem e essa mulher é uma relação conjugal, tá? Daí, num determinado momento, o casal, né, acha que está na hora de ter filhos e os filhos vêm. Então, esse casal passa a ter filhos. Então, temos aqui 2 filhos. Quando esse casal passa a ter filhos, a relação existente entre eles se chama a relação parental, tá? Então, a relação entre o casal é conjugal, conjugalidade, e a relação dos filhos em relação aos pais é uma relação parental. Então, essa é a diferença entre a relação conjugal e a relação parental. E o que acontece nos processos de divórcio, quando esse casal, por qualquer motivo que não vem ao caso aqui, rompe, né? Então, há um rompimento desse casal, eles decidem que eles não querem mais ficar juntos. Se separam. A conjugalidade desse casal se separa, né? Eu posso separar o casal. A parentalidade existente em relação a esses filhos não se separa. Os pais continuam sendo pais desses filhos. Então, o que acontece no divórcio, né? O que a gente vê muito nas varas de família, que vê muito nos escritórios, é que há a confusão, a transferência de sentimentos. Bati aqui na minha caixa Deixa eu tirar os filhos para cá. Aqui. Então, não há mais amor, né? Esse amor acaba, esse amor conjugal que mantém eles juntos, né? E pode dar lugar para sentimentos de raiva, sentimentos de frustração, sentimentos de tristeza. Então, o que vai havendo entre esse casal, que não é mais casal, que está se divorciando? Não há mais amor, o amor saiu, está fora. E entre esse casal passa a haver sentimentos que interferem, que são dessa relação. Raiva, angústia, tristeza, rancor, né? Aqui podemos colocar um sentimento preto aqui, que pode ser qualquer outro sentimento. Enfim, olha o que existe entre o casal.
Esses sentimentos, essas emoções vividas é entre o casal, é em relação a esse homem e a essa mulher que se divorciaram, que estão se separando, que aquela ideia do amor, sejam felizes para sempre, né, que existe um amor entre eles, que eles vão ficar juntos, não existe mais. Então, quando há esse rompimento entre o casal, começa a surgir sentimentos, né? E o que há entre eles é um luto. Podemos dizer que o preto aqui é um luto por esse relacionamento que não deu certo para eles, que acabou, teve um ponto final. E o que acontece é que esses sentimentos que são do casal em relação a essas pessoas são transferidas para a relação, deixa eu puxar um pouquinho mais para trás aqui, a relação parental, a relação com os filhos. Então há uma mistura, uma transferência desses sentimentos em relação a essas crianças. E o que geralmente acontece, tá? Vamos fazer aqui supor, a mãe, tá? Por exemplo, movida por um sentimento de raiva, então a raiva está do lado dela, usa os filhos em relação ao pai. Começa a colocar os filhos entre essa relação. O pai, movido de um sentimento de tristeza, então está aqui do lado do pai, começa a praticar atos que transferem esse sentimento de tristeza por esse rompimento para os filhos. E na prática o que é? É colocar os filhos, tem que escolher, você gosta mais da mãe ou do pai? Né? Vai fazer a criança escolher entre a mãe e o pai. Ah, se tá com a mãe, então quer dizer que você não gosta de mim? Ou se vai pro pai, tá aqui com o pai, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, porque a sua mãe é assim. Ou quando tá com a mãe, porque o seu pai não pagou a pensão, porque o seu pai não presta, porque, enfim, transferindo esses sentimentos que são da relação conjugal para a relação parental. E o que acontece? As crianças ficam no meio. Exatamente assim. Ó, cada um com seu sentimento em relação à relação que acabou, colocam os filhos no meio desse conflito. E os filhos se sentem divididos e culpados porque amam a mãe e também amam o pai, mas não querem que o pai nem a mãe fiquem bravos, fiquem tristes com eles porque eles amam a mãe. Não querem que o pai fique triste porque eles amam a mãe. Então, é importante observar que sentimentos relacionados ao casal, eles não podem ser transferidos para os filhos. Os filhos sempre serão filhos desse casal. Essa relação parental não acaba com o término do casamento, o término da união. Os filhos sempre serão filhos desse casal. 50% dessas crianças, 50% veio da mãe e 50% veio do pai. Então, quando eu faço isso aqui, eu coloco as crianças numa situação complicada, eu deixo pesado para eles essa situação. E qual é a melhor solução para essa criança? É que esse pai e essa mãe se respeitem, porque em algum momento da vida dos dois, os dois se encontraram e houve amor. E desse amor existente entre os dois é que vieram os filhos. Então, esse pai e essa mãe continuam unidos nos filhos. E essa é a melhor solução. Quando o pai e a mãe respeitam essa relação, olham para essa relação com amor e pelos filhos e por amor aos filhos, eles continuam unidos em respeito aos filhos. E respeitar os filhos é respeitar essa relação parental.
Essa relação parental não se dissolve com o fim do casamento, com o fim da união. Ela perpetua. Aqui existem genes do pai e da mãe, aqui existem genes do pai e da mãe. Isso é biologia, a gente não consegue eliminar isso. E o que muito se vê nas varas de família, nos processos de divórcio, é isso. É usar esses sentimentos que são relacionados ao casal, né? Então, os sentimentos ruins, os sentimentos em relação a esse casal, usando as crianças. Então, a imagem é essa. Por amor, com amor, continuam unidos no coração dos filhos. Essa é a melhor solução. E que importante que esse casal compreenda e acolha no seu coração essa história. Foi uma história linda, né? Tiveram filhos e vão ter filhos para o resto da vida. Então essa é a diferença entre conjugalidade e parentalidade. Conjugalidade a gente separa. O casal se separa, né? Mas a parentalidade não. A parentalidade continua. E essa parentalidade continua não só com os pais, com os avós. Deixa eu achar uma vozinha aqui. Então aqui, a relação continua com os avós, com a família desse pai e com a família dessa mãe. A relação parental continua. Então a convivência com essa relação com os ancestrais, com os avós, também é importante manter. Então é sempre com olhos para os filhos, sempre olhando para os filhos. Os adultos resolvem as suas questões conjugais entre eles. E com relação aos filhos, o amor e a união, eles continuam unidos nos filhos e com amor. Essa é a melhor solução. Tá? Então, você foi para explicar um pouquinho sobre a diferença entre conjugalidade e parentalidade, como isso acontece. E essa questão da conjugalidade e da parentalidade, ela acontece também em casais casados. A mistura entre esses conceitos, vamos dizer assim, né? Então, o casal é casado, não precisa estar no processo de divórcio, né, de separação, e eles acabam misturando. Então, o casal brigou por algum motivo, né? Então, o casal brigou por algum motivo, desentenderam, enfim, que é comum, que é normal, né? E munido desse sentimento de tristeza. Cadê a tristeza? Tá aqui. Munido de sentimento de tristeza, por exemplo, o homem, né, passa quando tá com os filhos, em algum momento, acontece alguma situação em casa, corriqueira, tua mãe é louca, tua mãe não fez isso, a comida da tua mãe não tá legal, fala pra esposa, hoje tua comida não tá boa, porque não... E começa também a misturar os sentimentos que ele tem conjugais em relação à esposa, por algum motivo que aconteceu, transferir para os filhos. Ou a esposa tá como aqui, porque o teu pai não fez isso, porque o teu pai não faz nada, porque o teu pai não ajuda em casa. E assim também acontece nas relações casadas, não só nas relações que estão se rompidas, né, no divórcio. Aqui no divórcio fica mais evidente essa situação do que dentro do contexto familiar, né, de famílias que não passam pelo divórcio. Tá legal? Eu espero que tenha ajudado vocês. Tiverem dúvidas, mandem mensagem, e-mail, enfim. Vou ter o maior prazer em responder e compartilhar e ajudar vocês. Tá legal? Beijos e até a próxima.